Bem, jurados, vamos lá. Então, retoma a questão de julgamento. Passamos, conforme já sinalizada, a fase de debates. O Ministério Público e Assistência tem o prazo total à disposição de 1h30 para que faça exposição para os senhores e senhoras. Doutor Lucas, seu prazo inicia agora. O senhor tem a palavra, fique à vontade. Claro, assim, eu vou sempre mencionar, vocês ficam à vontade para acompanhar, mas eu sempre daí vou ler, tá? Mas assim, se vocês só para verem o que eu estou falando, da onde que eu tirei, tá bom? Só ver se página 5 se tem o BO. É isso? Então beleza, pessoal, vamos em frente então. Data do registro, 19 de dezembro de 2021, ali em cima. Ou seja, vocês já começam a ver que foram dias depois do fato que nós temos o fato do dia 15. Vamos começar com o BO. Equipe acionada para prestar apoio ao SAMU. No local, constatado homicídio por arma branca com cadáver em decomposição. Foram acionados os órgãos competentes e compareceram o IML, que é o Instituto Médico Legal, a Polícia Científica e a Polícia Civil da DHPP. A DHPP é a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas, ou seja, a Delegacia de Homicídios aqui de Curitiba. A equipe composta pelos investigadores, pelo delegado Tatiana, deslocaram para o local. Encontrou a vítima em quarto, em cima da cama, em decúbito dorsal, ou seja, de costas para a cama, com uma faca de cabo preto cravada no peito. O cabo preto foi recolhido pelo papiloscopista Macan. A lâmina ficou cravada no corpo e seguiu para o ML. A porta foi aberta pelo amigo da vítima, que tinha as chaves, Sr. Cleverson. Em conversa com o síndico, o mesmo relatou que a vítima foi vista por último, isso já consta do BO, hein? Que a vítima foi vista por último na data do dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 19 horas, depois a gente vai ver que é mais tarde, em companhia de seu parceiro Luiz Felipe Messias Costa, e que este Felipe saiu sozinho na mesma data, por volta das 11h50, e não mais retornou. O carro da vítima, Chevrolet Onix vermelho, placas tal, sumiu. Esse é o BO. O que a gente já sabe? Que ele foi encontrado já em estado de decomposição, uma faca cravada no peito. E a última pessoa que esteve com ele foi o Luiz Felipe. O síndico já mencionou isso. Depois disso ele nunca mais foi visto. Isso já está do BO, hein? Que é a primeira coisa que tem. Portaria do delegado instaura o inquérito policial. Folhas 3. Tendo chegado ao conhecimento dessa autoridade policial, que a pessoa de Onírio Carlos Silvestre foi vítima do delito do artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio, sofrido com facada, lhe ceifou a vida, na rua Cruz Machado 311, nesta urbe, ou seja, nesta cidade. Junte-se o BO, ou seja, vão investigadores investigar, solicitar ao ML os laudos, expedir ordem de ofício visando a apuração da autoria, ouvir os familiares e testemunhas, encontro de câmeras, seja procedido o alerta do veículo da vítima, que tinha sumido. Então, ou seja, vamos investigar. E vocês vão ver que a investigação desse caso foi rápida. Como até acho que foi o Cleverson que disse, a gente já tinha um suspeito, que foi a última pessoa a ser vista, mas depois a investigação já, de cara, já confirmou que esse suspeito, de fato, foi o autor. E vamos ver. As pessoas, senhores, a Maria de Lourdes, as pessoas que não foram ouvidas aqui, eu vou ler para vocês, porque a gente, na primeira fase do júri, sabe, a gente tem a possibilidade de arrolar mais testemunha. Para o júri, cada parte só pode 5. Só pode 5. Então eu arrolei as minhas 5. Eu arrolei as minhas 5, mas tem outras pessoas que foram ouvidas. E eu vou mostrar para vocês o que essas pessoas que não foram ouvidas falaram. Mas o fato é, a Júlia, o Cleverson, o Mário, o Luiz Carlos, o Emerson, o José Marques, que é o síndico, a Maria de Lourdes, que é a dona da lanchonete, foram tudo ouvidas no dia. Tudo dia 20 de dezembro. Acharam o corpo dia 19, dia 20 de dezembro, segunda-feira, estava tudo na delegacia já intimado, já ouviram. Então as pessoas que foram ouvidas aqui hoje falaram tudo igual, claro, mais ou menos igual em outras palavras, o que falaram na delegacia, falaram em juízo e falaram aqui hoje. Agora eu vou ler para vocês, nas folhas 362, tá, de gravação, do que falou a dona da lanchonete, a senhora Maria de Lourdes. Acharam ali, pessoal? Só que se quiserem, tá aqui, ó. Testemunha Maria de Lourdes relatou em juízo. É dona de uma lanchonete localizada nas proximidades da casa da vítima, que a vítima ia frequentemente ao seu estabelecimento. Que a última vez que havia visto a vítima foi na quarta-feira, que é o dia 15, no final da tarde, e estava acompanhado de Luiz Felipe,
que no domingo ficou sabendo que a vítima havia morrido, quando uma delegada, acompanhada de um amigo da vítima, foram até o local conversar com a declarante. Que na lanchonete da declarante não houve discussão. Réu e vítima jantaram, pegaram 2 latas de cerveja para levar e saíram do local. A declarante percebia que havia um relacionamento entre eles. Que ao sair do bar da declarante, réu e vítima foram para a casa da vítima e não havia mais ninguém com eles. Que Onírio era sempre responsável pelo pagamento da conta. Você já sabe o plano de fundo todo do que aconteceu, né? Que Onírio era sempre responsável pelo pagamento da conta. Que na época dos fatos, dezembro, Onírio estava realizando um tratamento para o coração, que a vítima era uma pessoa muito calma. Ou seja, a última aparição pública da vítima foi com o réu, horas antes de morrer. Esse é o depoimento da dona da lanchonete. Depois nós temos o depoimento também que a gente não ouviu aqui, do síndico, 367. Senhor José Marques. Bem no meio da página ali. Era síndico do prédio em que os fatos ocorreram. Emerson, que foi o porteiro que a gente ouviu aqui, o primeiro porteiro, ligou informando que havia um odor anormal em 2 corredores. Em um dos corredores. Que o apartamento estava todo escuro. Ao entrarem, viram um corpo em cima da cama e imediatamente após saíram do local. Que até o momento todos acreditavam que a vítima teria morrido em razão de sua cardiopatia. Ou seja, o porteiro sabia. Que logo após o SAMU chegar ao local, constataram tratar-se de um homicídio, pois a vítima estava com uma faca cravada no peito. Que buscaram as imagens das câmeras de segurança e identificaram que Luiz Felipe e Onírio chegaram juntos ao local e apenas Luiz Felipe saiu. Que Luiz Felipe retorna ao prédio mais uma vez e sai novamente cerca de 40 minutos e não volta mais. Que o prédio não possui garagem, então Luiz Felipe sai do local a pé. Que Luiz Felipe não morava no local, mas tinha amplo acesso ao apartamento. Então a gente vai ver pelas câmeras que eles chegam juntos, 10 minutos depois, 9, na verdade, eles descem sozinho. Ele volta 40 minutos depois, a gente vai ver, fica um tempo dentro do apartamento e desce sozinho de novo, com outra roupa. E nunca mais foi visto o senhor Onírio. Então já vou passar. Pronto, relatório de investigação, folhas 12. Relatório de investigação, o que é, Sara? É o investigador falando para o delegado. Lembra que o delegado mandou o investigador investigar? Daí tudo que o investigador investiga, ele passa para o delegado tomar, Marcela, as providências que ele entende no encaminhamento do inquérito, das investigações. Então aqui é o investigador falando com ele. Senhora delegada, a partir da ciência do homicídio de Onírio Carlos Silvestre, começamos as investigações. A partir das imagens escolhidas junto ao edifício onde a vítima morava, verificamos que o provável autor do homicídio seria a pessoa de Luiz Felipe Messias Costa, o qual era convivente da vítima, segundo informações das testemunhas, inclusive já ouvidas em cartório. Daí vocês vão ver ali os quadros, ó. Vítima chegando, da vítima saindo, não retornou, daí 9h50, vítima chega 9h23, 9h32 ele desce sozinho. Depois ele volta e 11h50 não retornou mais ao apartamento após esse dia e horário. Depois eu vou mostrar as câmeras. Entre os pertences da vítima que sumiram estão o veículo Onix, o aparelho celular, carteira com cartões de crédito bancários e um controle de acesso ao portão da escola Professor Cleto, que é onde ele trabalhava, onde ele dava aula. Em contato com unidades que têm acesso a câmeras de monitoramento, devido à gravidade do crime, fomos informados, devido à urgência, informalmente, que o referido veículo foi utilizado na data de 16/12/2021, depois tem um relatório disso, né? 2021, data subsequente ao crime, né? O dia seguinte ao crime, na região de Campo Largo, na parte da manhã e em Ponta Grossa, no final do dia. A cidade de Ponta Grossa é a cidade natal de Luiz Felipe, e através da verificação dos sistemas à nossa disposição, constatamos que ele tem parentes próximos residindo em Ponta Grossa, inclusive seus pais Valfrido e Osni de Fátima. Testemunhas falaram que Onírio comentava que estavam sumindo coisas do apartamento, que ele não apontava Luiz Felipe como responsável, mas quando o confrontavam, dizendo que só havia os dois no apartamento e que tinha que ser um dos dois, Onírio ficava quieto.
Além disso, Onírio também comentava que Luiz Felipe era usuário de cocaína. Diante do crime brutal, que nos parece uma fuga, inclusive com o veículo da vítima, seria de suma importância a prisão de Luiz Felipe Messias Costa. Isso aqui, investigador falando. 2 investigadores, o senhor Rodrigo e o senhor Rafael. Com base nisso, senhores, antes de eu prosseguir, quero mostrar para vocês as imagens. Por favor, Tami, você pode colocar 1.24 para mim. Pessoal, 9:23, estão vendo ali? 9:23. Esse é o senhor Onírio, a vítima. Esse é o réu. Só para ver isso, não precisa ter inteiro. Agora você pode colocar para mim a saída do Felipe. 1.22. (9:31). 9:31. Tá? 9 minutos ali, 8, 9 minutos depois eles saíram. Agora, Tânia, por favor, 7.3. Veja os horários. Mas agora, isso já bastava, né? A pessoa desapareceu logo após os dois serem saídos juntos. Isso já bastava para um raciocínio de inteligência que vocês são, chegar à conclusão de que foi ele. Mas o negócio melhora. Tem bem mais coisa ainda, e vamos em frente. Com base nisso, o delegado pede a prisão temporária do senhor Luiz Felipe. E nós temos a prisão decretada, está no movimento 18.1 dos autos em apenso ali. O juiz decreta, os autos, daí outros autos, 26418, a decisão consta no movimento 18.1. O que o juiz disse, trata-se de representação pela decretação da prisão temporária por parte da autoridade policial. A vítima foi encontrada morta, dentro do apartamento, com uma faca cravada no peito. Em resumo, pelas informações, o acusado foi a última pessoa a ser vista com a vítima, bem como foi a última a entrar no apartamento da vítima a sair, conforme imagens das câmeras de segurança do prédio. Sumiram o carro da vítima, bem como a carteira com os cartões bancários e documentos. Razão assiste ao Ministério Público e à autoridade policial. Daí, no final, ele decreta a prisão, decreta a temporária dele por 30 dias do Luiz Felipe Messias Costa. Essa decisão, senhores, é do dia 21/12/2021. Ou seja, dia 21/12/2021 é decretada a temporária dele. E a polícia, senhores, consegue prender ele lá em Ponta Grossa, Antônio. Faço menção às folhas 51. Vocês vão ver o mandado de prisão aí. Ponta Grossa, 22/2, através do presidente, eu dou fiel cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Luiz Felipe. Rodrigo, que é um daqueles investigadores que fez o relatório, ele que foi lá prender. E daí aqui está assinado o mandado de prisão pelo próprio Luiz Felipe, dia 22. Dia 22 de dezembro ele é preso. Dia 23, senhores, ele é interrogado. Ele é interrogado pela polícia, pela delegada. O interrogatório dele está na folha 54 e ele é gravado em câmera, como essa. E eu vou ler para vocês o que ele disse, para a gente não perder tempo, mas ele confessa. Ele fala que agiu em legítima defesa, como sempre. Aqui são duas coisas, vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu faço isso faz 8 anos. Tese que foge disso, eu gosto de contar no dedo de uma mão, Karina. O que é aqui? Não fui eu, que é a regra. Esse dia eu estava na casa da minha mãe, esse dia eu estava na minha avó, esse dia não sei o quê, esse dia meu filho nasceu. A regra é, não fui eu. Agora, quando não dá para falar que não fui eu, daí qual que é a segunda coisa? Legítima defesa. Ah, fui eu, meu cara queria me matar. Daí peguei lá, o cara fez menção que ia fazer assim com a faca, eu peguei, a única coisa que eu tive jeito de fazer foi dar 20 tiros na cabeça dele. Vocês vão ver. Só duas. Se tiver outra coisa aqui, vocês podem me cobrar. São as duas teses da defesa. Ou não fui eu, quando não dá, legítima defesa. Aqui, como não dava para ele falar que não foi ele, todo mundo sabendo que foi ele, câmera de segurança mostrando que foi ele, depois eu vou mostrar outra coisa para vocês, antes de eu ler o interrogatório.
ele vai falar da legítima defesa. Mas antes disso, pessoal, veja nas folhas 47. A polícia chegou lá em Ponta Grossa, hein? Delegacia de Ponta Grossa. 22 de dezembro, um dia antes do interrogatório. Ouviu o senhor Éder Francisco da Silva. Olha o que essa pessoa fala lá do delegado de Ponta Grossa. Que conhece a pessoa de Luiz Felipe, porque ele morava próximo de sua casa. Que mais recentemente, Luiz Felipe não circulava na vila. Que há boatos que Luiz Felipe seja usuário de drogas. Que dia 17/12, na última sexta-feira, Luiz Felipe esteve em frente à sua casa por volta das 8h30 da manhã, estava visivelmente alterado, Jane, suava muito, a camiseta toda molhada e com fala e gestos muito agitados, com aparência de estar na rua há dias. Que Luiz lhe ofereceu um veículo, que o modelo desse veículo era um Onix de cor vermelha, que lhe ofertou por R$5.000, e que o declarante desconfiado perguntou sobre documentos, posto que o veículo teria valor de venda visivelmente mais elevado, que Luiz Felipe tinha a mão cortada e enfaixada. Vocês vão ver, o cabo saiu, ficou fincada a lana. Na hora que ele deu, o cabo saiu. Que Luiz Felipe, então, ele foi lá oferecer um Onix vermelho, que era de quem? Que sumiu quando? Para esse sujeito, senhor Éder. Essa pessoa é ouvida dia 22 de dezembro. Posto que o veículo teria valor de venda mais elevado, que Luiz Felipe tinha a mão cortada e enfaixada, que o declarante recusou-se a comprar o carro, que Luiz Felipe saiu e não o procurou mais, que não soube na vizinhança se ele teria oferecido o carro para outro vizinho, que ouviu comentários que Luiz Felipe estava sendo procurado por cometer o crime. Esse carro foi encontrado depois, colocaram fogo no carro. Então ele passou para alguém, trocou por droga, na verdade. Depois, quando deu a repercussão que deu, tocaram fogo no carro. Agora sim, vamos para o interrogatório dele. A degravação eu vou usar a mais fiel possível, que é a da juíza, que está nas folhas 131, pessoal. É a juíza que assistiu o interrogatório, daí ela coloca o que a pessoa falou. Aí. Vamos ao interrogatório dele. Contou que no dia dos fatos tomaram cerveja no bar dos amigos e lá ficaram umas 3 horas e levaram algumas latinhas para casa e voltaram para o apartamento. Então a vítima ficou no apartamento e o interrogado comunicou que ia descer para comprar cigarro, mas a vítima reclamou porque não queria que o acusado levasse as bebidas, mas levou mesmo assim e saiu para comprar algumas buchas de drogas para o seu uso pessoal. Então ele falou que a vítima não queria que ele saísse comprar cigarro, mas ele falou que voou mesmo assim e comprou droga, né? Que comprou cocaína e usou ali mesmo na rua. E ainda comprou cigarro numa lanchonete e voltou para casa. Ao chegar no apartamento, a vítima já estava alterada pelo fato do acusado ter saído com as bebidas dele. E ele estava com uma faca. Então sempre a culpa é da vítima. Quando não dá para falar que não fui eu, vamos transformar a vítima no bandido da história. Então quem estava alterado, quem estava com a faca, é o senhorzinho, de 60 anos. Porque ele tinha saído com a bebida dele. E ele estava com a faca. E quando foi ligar o computador, a vítima puxou a faca e tentou lhe acertar. E nisso levou a mão na frente da faca e conseguiu tirar a faca dele. E, infelizmente, na hora, estava drogado e bêbado e acabou acertando ele com a faca na região do peito. Não se recorda bem no momento da facada. É sempre assim. No que interessa, não se recorda. Não se recorda bem do momento da facada. Mas caiu na cama e não se recorda se quebrou o cabo. Descreveu que na ocasião do golpe a vítima estava em pé e ele estava de costas na cama. E por isso caiu a vítima na cama. E como teve que usar o banheiro, arrumou o corpo da vítima na cama. Contou que assim que lavou as mãos, colocou uma camiseta e foi embora do apartamento e vendeu as carnes que tinham comprado na noite anterior e vendeu para comprar mais drogas. O pior, né, é a gente saber a cara dele ali, saindo do elevador, como se nada tivesse acontecido, né? Olha o tipo de gente que a gente está julgando, que não está nem aqui para a gente ver. A cara dele como se nada tivesse acontecido.
Alguém que saiu desesperado, meu Deus do céu, o que aconteceu? Alguém que agiu em legítima defesa? É, Antônio? Alguém que agiu em legítima defesa? Saiu desesperado dali? A gente viu, né? O remorso que estava. Pânico que estava. Saiu como se nada tivesse acontecido. O celular vendeu no dia seguinte para comprar gasolina. Na hora que saiu, levou apenas a chave do carro e o celular da vítima, e a carteira tinha ficado com 2 cartões da vítima do Banco Itaú. Olha, tem extrato do cartão do dia 16 com posto de gasolina, mas isso aqui já basta, né? Não se recorda se a vítima morreu na hora ou se gritou no momento da facada. Que foi até o Parolim para dar carona para uns conhecidos seus, sem contar sobre a morte do crime. E quando amanheceu, retornou para Ponta Grossa e parou no caminho apenas para comprar água. Entrou na saída para Bateias porque tinha visto uma viatura e achou que poderia estar sendo perseguido. E quando chegou em Ponta Grossa, encontrou uns amigos e começou a beber. Vendeu o veículo da vítima por R$600. Então esse é o interrogatório dele, que ele agiu em legítima defesa. Daí, senhores, antes de eu explorar a legítima defesa em si, relatório final da delegada, folha 70. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Dr. Thiago, excelentíssimo senhor juiz-presidente do Tribunal do Júri, aqui da comarca de Curitiba. É uma honra, doutor, uma satisfação muito grande atuar juntamente com o senhor aqui, a primeira vez, né, que estamos juntos no Tribunal do Júri. É uma honra, uma satisfação, e pelo que já pude ver, o senhor, durante toda a sessão, agindo sempre de forma imparcial e conduzindo de forma brilhante os trabalhos. Então, recebo meus cumprimentos. Cumprimento o Dr. Lucas, ilustre representante do Ministério Público. Hoje, doutor, é uma satisfação muito grande para mim ladear o senhor nesse processo aqui, em que nós viemos, sem dúvida nenhuma, e a resposta que nós temos, a certeza que a sociedade de Curitiba vai nos trazer, é da satisfação de justiça. Então é uma honra, doutor, muito grande, atuar juntamente com o senhor. Cumprimento o doutor Vitor e o Gustavo. Sou muito admirador do trabalho da Defensoria Pública em todo o estado do Paraná, sempre fazendo todos os recursos, todos os pedidos e atuando de forma brilhante, buscando a realização de justiça sob o ponto de vista do que a Defensoria Pública defende. Então, recebo meus cumprimentos. Cumprimento também os senhores serventuários da Justiça. Sem os esforços dos senhores seria impossível a realização dos trabalhos. Cumprimento também a família do Onírio, aqui presente. Só quem vive um processo criminal, e ainda mais de uma situação como essa, para baixar. No item 4. Aí. O cadáver se encontrava-se estendido em decúbito dorsal sobre a cama no quarto do apartamento situado à esquerda da entrada do apartamento, com os membros superiores fletidos acima da cabeça e os membros inferiores também levemente fletidos e distanciados entre si. Apresentava uma toalha na cor preta e branca sobre a sua face. E também pela incidência, excelência, da agravante da coabitação. Obrigado pela atenção dos senhores, já está se esgotando meu tempo. Gostaria de agradecer, a gente sabe o quão cansativo é um tribunal do júri. E os senhores, desde o início dos trabalhos aqui, atentos a todos, então só temos a agradecer todo o desprendimento, toda a atenção e a presença dos senhores aqui hoje. Muito obrigado, tenham todos aí uma boa tarde. Registro mais uma vez meus cumprimentos à família do Onírio, à dona Heralda, e estendo aos demais familiares, e tenho toda a certeza que hoje a sociedade de Curitiba, representada pelos jurados, vão dar uma resposta de justiça, que é a condenação do Luiz Felipe. Muito obrigado e devolvo a palavra, excelência. Então, jurados, encerrada a fala para o Ministério Público e Assistência, a gente faz um breve intervalo, coisa de 5 minutinhos, a pedido da Defensoria Pública, e em seguida retomamos aí com a fala da defesa. Ok, então, jurados, vamos lá, a gente retoma aqui a sessão de julgamento, conforme anunciado. A defesa também tem o prazo total à disposição de 1h30. Doutor Vitor, para a Defensoria Pública, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, Excelência. Defensoria Pública, cumprimento a Vossa Excelência, doutor Thiago, com o qual a gente trabalha aqui já há bastante tempo. E não concordamos com tudo, mas na medida do possível a gente
né? Tem um diálogo muito bom. Parabenizo o magistrado aí pelos trabalhos, pela celeridade também no processo. E sempre que a gente faz algum pedido, sempre ouvido, né? Que já é um grande começo. Hoje foi perguntado para a dona Heralda aqui. Dona Heralda, qual é o problema que seu irmão teve que ele foi internado? Qual foi o problema que ele teve depois? Ele é cardiopata. Tá. E o que mais? Como é que eu sei quais são as doenças que a pessoa tem? Tem duas fontes de informação. Ou eu junto o prontuário do médico dele aqui, da internação, um laudo do médico explicando, ó, o seu Onírio é doente, é diabético, é hipertenso, teve pneumonia, ou eu faço o quê? Chamo o médico aqui para depor. Não foi nem juntado o prontuário, não foi nem chamado os médicos do seu Onírio para a gente saber que grau e que tipo de doença ele tinha. Por que eu estou dizendo isso, gente? Isso aqui é muito importante. Porque a qualificadora que é colocada pela denúncia, na segunda denúncia, né, houve um aditamento aí pela doutora Ticiane, ela diz o seguinte, eu faço questão de ler até para facilitar o entendimento de vossas excelências. Para falar a verdade, me empresta aqui o requisito. Para falar a verdade, é a própria pergunta que vocês vão responder. O crime se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que o réu se aproveitou da condição de vulnerabilidade da vítima, que padecia de cardiopatia, encontrando-se debilitado e ainda depositou contra sua boca um pano. Hoje foi dito meia, teve gente que falou toalha, cerceando qualquer pedido de socorro. Então, assim, a pergunta é, em primeiro lugar, o senhor Onírio era uma pessoa vulnerável? Se era vulnerável, por qual motivo? Ah, porque ele era doente, tá bom. Mas qual era a doença dele? Não sei. Foi perguntar para a dona Heralda e para a Júlia, que era a sobrinha dele. Qual era a doença dele? Não sei. E aí, pode colocar para a gente aí, por favor, no movimento 243.2, minuto 35. Por que eu disse isso? Porque hoje eu perguntei para a Júlia qual era a doença que ele tinha. Ela falou problema no coração. Mas lá na audiência da primeira fase, ela fala que ele também teve pneumonia. Isso. Aí, minuto 35.54. Não tinha funcionamento. De forma alguma. Eu sei que ele foi fazer um exame, teve um derrame, voltou desse exame, estava na UTI, recobrou a consciência, teve outro derrame. Na UTI ele estava esperando, aí nesse momento ele estava consciente. Na UTI ele teve outro derrame, foi direto para o centro cirúrgico. Na volta ele estava inconsciente, teve septicemia, teve pneumonia grave. Tanto que eles não conseguiam tratar o coração por conta de todas as doenças que estavam em volta desse período. Então eles tiveram que estancar. Por isso a saída da família tantas vezes, porque não sabia, assim, o antibiótico não melhorava. E aí, a pergunta que eu falo é a seguinte, como é que eu vou saber qual era a doença que eu tinha? Cadê o prontuário? A vítima contratou um advogado, que é o Dr. Renato, o Ministério Público também sabia dessa informação, existe poder de requisição, a família pode pegar o prontuário e pode juntar no processo. E aí, por que eu digo isso? Porque fica muito difícil para a defesa falar assim, ó, o problema dele era pneumonia. Não, o problema dele era o derrame. Não, o problema dele era que ele era hipertenso ou diabético. Por quê? Porque como é que eu vou contestar essa informação se não está no processo? E detalhe, tudo isso da doença dele é para a gente falar o quê? Ele tinha uma debilidade, tá? Debilidade é subjetivo. Tem gente que tem debilidade para correr, porque não pode respirar. Tem gente que tem debilidade para fazer força. Tem gente que tem debilidade porque não consegue dormir. Então, várias formas de debilidade. Então, a debilidade ela é subjetiva. E aí, senhores jurados, a Defensoria Pública entende aqui que isso é muito pouco objetivo. A gente não tem nem como contestar e falar assim, tá, tudo bem. Por exemplo, eu tenho um tio que é cardiopata, mas ele faz corrida, ele faz maratona. Por quê? Porque o médico liberou ele. Né? E aí a Defensoria Pública fez junção, então pode colocar pra gente, de alguns vídeos de médicos que falam o seguinte, não significa que a pessoa é cardiopata, que ela tem dificuldade para fazer o quê? Exercício físico ou para fazer qualquer outra atividade da vida dela. Né? A gente tem uma jurada aqui que é nutricionista, né, da área de saúde, então assim, não significa que a pessoa é doente que ela é vulnerável. Não significa que a pessoa é doente que ela não consegue se defender. São coisas completamente diferentes. Né? Ele estava fazendo exames do coração e precisava desse acompanhamento. Então, assim... E sabe o resultado desse exame? Você tem conhecimento? Ele tinha uma pasta na hora de recolher os... Tá. Você tem conhecimento do resultado desse exame que ele fez e não foi buscar? Não tem. Ok, não tem problema. Tá ótimo. Então, gente, então assim, o que acontece? Se o crime tivesse ocorrido logo depois que ele saiu do hospital, ou logo depois que ele colocou o marca-passo,
eu não estaria aqui como defesa sustentando que ele não estava vulnerável. Mas esse fato aqui ocorreu quase 2 anos depois dele ter passado por essa primeira cirurgia. 6 meses, quase 1 ano depois ele ter colocado o marca-passo. Ou seja, o Onírio ele se recuperou. Ele ficou de licença, ele ficou na casa da família, ele foi para Ponta Grossa, ele voltou a trabalhar. Então é muito difícil, sem uma prova concreta, eu falar assim, olha, o senhor Onírio, por ser simplesmente cardiopata, ele não conseguia se defender. Por quê? Ah, porque ele tinha debilidade. Tá, vamos lá. Qual é a doença do senhor Onírio? Não sei. Qual é a debilidade dele? Não sei. Qual é a capacidade dele de se defender? Não sei. Então, por tudo isso, e os senhores aqui hoje como jurados têm que julgar com base na prova. Tá? E essa prova era possível? Era muito simples. Pede um laudo para o médico e fala assim, olha, o senhor Onírio tinha cardiopatia, ele tinha dificuldade de se resistir porque ele não tinha condições de ter força ou de respirar adequadamente, mas isso não foi feito. E aí os senhores jurados são chamados aqui hoje para julgar com base na prova. Né? E assim, por mais que a gente acredite, eu não estou em nenhum momento duvidando da palavra da vítima aqui, ou não da vítima no caso, mas da família da vítima. Eu acredito neles. Mas olha só, nenhum deles aqui, da família da vítima, é médico. Nenhum deles sabia exatamente qual era o problema de saúde do seu Onírio. Então como é que eu vou mensurar isso com uma vulnerabilidade? Eu entendo que aqui não há prova. Pode até ser que o seu Onírio tinha realmente uma vulnerabilidade. Pode até ser que ele tinha uma dificuldade de se defender, mas eu não consigo provar isso no processo. Por quê? Porque assim, eu não sei que doença, qual é o grau de debilidade. Inclusive, o depoimento dos porteiros, e eu coloquei aqui alguns trechos para a gente passar também, eles já sustentam que, tanto dos 2 porteiros quanto do síndico do prédio, né? Falou, não, o Onírio já estava bem, ele já estava andando, ele já ia para o bar, bebia, ele voltava, ele fazia tudo sozinho, caminhava. Então assim, tudo indica, né, não pelas pessoas da família, mas as pessoas que conviviam ali no dia a dia, no prédio. Fala assim, não, o senhor Onírio estava bem, ele estava caminhando, ele ia para o trabalho, ele voltava, ele saía com o Luiz Felipe. Tanto é que no dia ele saiu para beber, ele bebeu 2 cervejas lá no Bar da Maria, voltou. Né? O vídeo que passa aqui, ele está andando normalmente, né? Ele não está mancando, ele não está com algum problema para se locomover. Então assim, tudo indica que ele estava bem. Então assim, como é que eu vou provar aqui que nesse momento ele estava vulnerável? Não sei. Ah, pode ser que por causa da doença dele, ele seja vulnerável, tudo bem. Mas qual é a doença dele? Qual é a capacidade cardíaca dele? O que isso compromete para que ele se defenda naquele momento? Então a Defensoria Pública entende nesse momento aqui, excelência, senhores jurados, que não há prova aqui no processo suficiente para falar o seguinte, que o réu se aproveitou da condição de vulnerabilidade da vítima, que padecia de cardiopatia. Porque muita gente tem cardiopatia e faz exercício físico. Muita gente tem cardiopatia e consegue se defender. Muita gente tem cardiopatia e tem força para se defender. Tá certo? E por que eu estou falando isso? No contexto da confissão do Luiz Felipe, e aí eu vou pedir para passar, Anne, o interrogatório dele, pra gente, rapidinho, eu vou pedir para passar 1 minuto em que ele fala o que aconteceu, tá? O Luiz Felipe, ele sustenta que houve uma briga, ele sustenta que ele foi se defender, ele sustenta uma... dia hoje é 23 de dezembro. Põe no minuto... Peraí, deixa eu só achar aqui. Isso, esse aí, 10h41. Vídeo aqui dá 40 minutos, mas tudo bem. E daí o que aconteceu? Aí rolou o estresse lá, né? A gente começou a discutir. Aí eu vi que ele já estava com uma faca por detrás das costas escondida, né? Gritando, falando alto, né? O que ele gritava? Palavrão, né? Sou ladrão, vagabundo, pegou minhas bebidas, levar para vagabundo na rua, isso, mas aquilo, comecei a falar. Aí é que eu virei as costas para ligar o computador, para me mexer, né, no computador. O que você respondeu para ele? Eu não respondi, não tinha costume de estar respondendo. Eu ficava quieto, né, para não gerar confusão. Aí que nessa eu fui pro lado do computador, acho que ele achou que eu ia pro lado dele, pegou e puxou a faca no trem. Puxou a faca e tentou me acertar. Nessa que ele tentou me acertar, daí eu levei a mão na frente da faca. Pode mostrar o teu machucado? E consegui tirar a faca dele. Infelizmente, na hora ali no calor do momento ali da situação, né? Eu estava drogado, bêbado, eu acabei acertando ele com a faca dele. Tá, e onde é que você acertou ele? Eu acho que foi mais ou menos por aqui, nessa altura. E que faca era essa? Que tamanho era essa faca? Era uma faca preta, assim. De cabo preto? De cabo preto. Assim? Doutor Thiago, só pedir para constar a confissão do acusado.
nata, tá bom? Como atenuante. Beleza. Então, assim, a dinâmica do fato, eles foram beber juntos, voltaram, o Luiz Felipe foi comprar droga, usou droga, voltou, e aí tem a questão da droga, tem a questão do álcool, que deixa as pessoas mais violentas. Isso é um fato, né? A gente trabalha aqui no júri, a gente vê muito isso, principalmente na violência doméstica. Então, ele voltou, eles tiveram a discussão e aconteceu a facada, tá? 59,54. Você está arrependido do que fez? Você está arrependido porque foi preso. Antes de você ter sido preso, você estava arrependido do que fez? Por eu estar arrependido, por isso que eu me entreguei, né? Entendi. Me apresentei na polícia. Não foi porque todas as os noticiários estavam lançando a sua foto nas filmagens, todos os programas de televisão a nível nacional como procurado. Não foi por causa disso que você se entregou? Eu me entreguei, me apresentei porque eu estava e estou arrependido. Tá certo. Mais alguma questão que você gostaria de falar? Não. Tá, gente. Então, o Luiz Felipe é um menino pobre, porque está sendo defendido pela Defensoria Pública. Ele se entregou para a polícia, tá? Ele se arrependeu do que fez. Tenho certeza absoluta que ele se arrepende até hoje do que ele fez. Ele não veio aqui hoje, não sei por qual motivo, ainda talvez um dia eu descubra, tá? Mas ele falou que gostaria de participar do julgamento dele. Provavelmente se ele viesse aqui hoje, ele confessaria na frente dos senhores, porque ele não ia mudar a versão, ele me disse isso. O Luiz Felipe tem 29 anos, é primário, ele nunca cometeu nenhum crime. É a primeira vez que ele está aqui, né, respondendo o processo, já está preso. E por isso, a Defensoria Pública pede aos senhores jurados, na data de hoje, que votem não na qualificadora. Por qual motivo? Eu não sei se o Onírio realmente era uma pessoa vulnerável. Parece ser. Mas eu não sei se isso impedia ele de se defender. Por isso, por falta de prova, e essa prova poderia ser produzida, e a defesa poderia vir aqui e falar assim, olha, realmente tem prova. Né? Porque em relação à autoria e materialidade tem prova. Não estou contestando que não foi ele, não estou pedindo a absolvição do Onírio, perdão, do Luiz Felipe. Eu acho que ele tem que ser responsabilizado, né? E provavelmente vocês vão responsabilizar ele. Mas, em relação à qualificadora, primeiro, essa qualificadora não foi imputada pela doutora Marcela quando ela analisou o inquérito. E ela tem essa liberdade. A doutora Ticiane veio, aditou, colocou, não, mas ele era vulnerável, tal, colocou aqui que o crime se recusou, o recurso dificultou da vítima porque o réu era vulnerável. Mas assim, que doença que ele tinha? Não sei. Qual era a vulnerabilidade dele? Não sei. Qual era o grau de debilidade dele? Não sei. Qual é a capacidade cardíaca dele? Não sei. Qual é o exame que ele tinha feito naquela semana para a gente saber o que ele estava, se ele estava bem ou não estava? Não sei. Por quê? Porque a vítima não trouxe, porque o promotor não trouxe. Foi juntado o prontuário dele na época que ele foi internado? Não. Doutor, foi juntado um laudo. Se me permite uma parte aqui, a incidência da qualificadora não é tão somente em razão da vulnerabilidade do Onírio. A qualificadora incide também pelo fato de ele estar deitado e não teve nenhuma chance de defesa. Tá, mas olha só, peraí, só um pouquinho. Inclusive, essa questão de ele estar deitado também é uma questão que é a doutora Ticiane que colocou. Porque, assim, segundo o Luiz Felipe, ele acertou ele em pé. Se você quiser, eu posso até passar esse trecho, porque a acusação não colocou isso. Mas o que ele diz é o seguinte, ele atacou ele em pé e ele caiu na cama, porque o corredor é muito pequeno. Vocês podem ver pela foto. Né? Então, a briga foi naquele espaço pequeno. Então, ele atingiu ele em pé. Eu posso até colocar isso para vocês. Veja se você acha, Gustavo, para a gente colocar. Eu coloco isso para vocês. Então, assim, ele não atingiu ele quando ele estava deitado ou ele estava dormindo. O que ele diz é que a briga que eles tiveram foi em pé. Tami, perdão. Tem a Jane, tem a Tami. Põe pra gente de novo, então, o interrogatório dele no minuto... deixa eu só ver aqui, peraí, rapidinho. Que ele denuncia. Deixa eu só ver. Eu coloquei aí no papelzinho, minuto 13, alguma coisa assim. Veja aí. O interrogatório... Isso aí, põe esse minuto aí. E daí o que aconteceu? A dinâmica do fato. Os três lá, né? A gente começou a discutir. Aí eu vi que ele já estava com uma faca por detrás das costas escondida, né? Gritando, falando alto, né? O que ele gritava? Palavrão, né?
ladrão, vagabundo, pegou minhas bebidas, levar para vagabundo na rua, isso, mas aquilo, comecei a falar. Aí é que eu virei as costas para ligar o computador, para me mexer, né, no computador. O que você respondeu para ele? Eu não respondi, não tinha costume de ficar respondendo, eu ficava quieto, né, para não virar a confusão. Aí que nessa que eu fui pro lado do computador, acho que ele achou que eu ia pro lado dele, pegou e puxou a faca no trem. Puxou a faca e tentou me acertar. Nessa que ele tentou me acertar, daí eu... Tem uma parte também que ela fala do que é na cama, ele explica a dinâmica, entendeu? Mas assim, pelo depoimento do Luiz Felipe, o crime ocorreu com eles em pé. Né? E quem veio com a faca foi o senhor Onírio, pela faca nas costas, ele puxou a faca, pegou a faca e deu a facada nele. Então assim, a gente tem 3 dúvidas aqui. Primeira dúvida, ele era vulnerável? Qual é a prova do processo que me mostra que ele realmente era vulnerável e não podia se defender? Segunda dúvida, esse crime ocorreu com ele deitado na cama ou ele em pé? Não sei. A única prova que eu tenho no processo da dinâmica do fato é o que o Luiz Felipe fala. O Luiz Felipe fala que foi em pé. E eu defendo que foi em pé. Até porque quem tem que provar que foi o contrário é quem acusa. E nenhuma testemunha veio aqui e falou assim, foi na cama. Ou nenhum perito falou no laudo de exame do local que falou assim, não, com certeza absoluta, ele foi atingido aonde? Na cama. Por quê? Ah, porque não teve imagem de sangue na parede, não teve briga, não tem nada disso no laudo. Se tivesse, pode ter certeza absoluta que o Dr. Renato e o Dr. Lucas iam falar. Então, a segunda dúvida aqui também não fala que foi deitado, né, doutor, na qualificadora, mas tudo bem. E por último, essa questão do pano também não ficou esclarecido. Ele não fala que colocou pano, ele não explica isso. Deitado na cama, sim. Consta na diferença de desenvolvimento. Ah, tá, mas não tá faltando aqui no quesito, então. Redonda no meio da cama, porque foi onde ele caiu. Né? Então, assim, em tese ele estava em pé. Existe alguma outra prova que fale o contrário disso? Não, só o que a promotora acha. Né? Tipo... Na sociedade conjugal. Então, como eles viviam uma relação estável, isso equipara-se à condição de cônjuge, por isso ele teria uma isenção de pena. Eu entendo que, eu imagino que os senhores estão aqui para fazer justiça, mas os senhores também não podem se desvincular totalmente do que a lei prevê. Né? Se a lei pressupôs esse benefício, em tese é obrigatório o benefício dessa isenção para o acusado aqui, o senhor Luiz Felipe. Ô, Gustavo, só desculpa uma outra parte. A lei também é clara na constância, né? Eles viviam juntos. Mas ele estava morto. Quando ele furtou depois de matar. Então já não tinha mais constância. Né? Mas também não tem repouso noturno. Não tem repouso noturno, né? Se a vítima estava morta, com repouso noturno, né? Ele matou de madrugada à noite? Ele matou depois das 11. É outra questão, mas ele furtou depois de matar, né? Mas enfim. Desculpa, tá? Só para... Então, também, como eu estava falando da questão da majorante, né, do crime de furto de repouso noturno, né? Apesar do crime ser praticado de noite, quando o crime de furto se materializou, a vítima já estava em tese morta, né? Então, repouso noturno... Qual é o objetivo da norma, né? É proteger uma pessoa que está dormindo, que está em casa, em uma situação de vulnerabilidade e tem o seu patrimônio furtado. Né? Se a pessoa não está viva, então, teoricamente, não se aplicaria a tese do repouso noturno como agravante, como foi colocado na denúncia que o Luiz Felipe está sendo acusado aqui no processo. Enfim, acho que seria isso. Só complementando o que o Gustavo falou, gente, é porque assim, ó, essa questão do crime de furto aqui, nesse caso, eu sou totalmente contra. Se denunciar também. Por quê? Porque normalmente ele já vai ser punido pelo crime mais grave. Então esse crime mais grave vai embarcar todos os outros crimes, furto, estelionato, qualquer coisa que tem ali naquele contexto. Então assim, ele já vai ser punido severamente por uma pena alta. Segundo fato, querendo ou não, a gente tem que parar, o que o promotor colocou aqui, o Dr. Lucas falou assim, olha, mas é na constância, tudo bem. Mas na constância ele também é o quê? Herdeiro. Então o bem que ele roubou lá, ele é herança dele. Então, o patrimônio se mistura. Então, assim, não tem como falar assim, olha, não, mas o patrimônio não era só do Onírio. Não, era dos dois, eles viviam em união estável. Quem é que vai dizer que não era ou não era? O juiz, depois de uma ação. Então, assim, eu acho muito mais fácil a gente isentar a pena aqui do que a gente ficar analisando assim, peraí, mas isso aqui era do patrimônio dele, isso aqui não entrava no patrimônio dele, porque isso é uma realidade. Se eles viviam juntos, ele tinha direito.
né? Querendo ou não, sabendo ou não, a família que era uma união estável, isso não importa. Está na lei. E por último, a questão do repouso noturno. Realmente, tipo, não tem sentido nenhum, porque ele já tinha falecido. Não tem repouso noturno, não estava dormindo. Né? Então, por tudo isso, a Defensoria Pública pede aqui no quarto quesito que vocês absolvam ele, né? Perdão, no terceiro quesito que vocês absolvam ele, ou que pelo menos retirem o crime de repouso noturno. Por fim, senhores jurados, para a gente finalizar, então a tese da defesa é basicamente o seguinte: vocês vão votar agora, não sei se o Ministério Público vai voltar, mas se não voltar, basicamente é isso que a Defensoria tem para dizer para vocês, é o quê? A Defensoria Pública concorda que esse crime ocorreu? Concorda. Primeiro quesito, sim. A Defensoria concorda que o Luiz Felipe Messias cometeu esse delito? Concorda. Vocês vão votar sim no segundo quesito. No terceiro quesito vai ser perguntado assim: o jurado absolve o acusado? E aí eu faço um parênteses aqui, e o seguinte: a tese institucional da Defensoria Pública, a defesa técnica, entende que ele não deve ser absolvido. Mas ele mesmo falou que agiu em legítima defesa. Se isso foi uma legítima defesa ou não, se o Anílio chegou com a faca, se ele fez isso para se defender, os senhores jurados vão decidir com base no que o Luiz Felipe falou. E vocês são livres aqui. Então aqui é livre. Não tem posicionamento da defesa contra ou a favor. Não vou falar assim, não absolvam ou absolvam. Vocês estão livres. Com base em quê? Com base na prova do processo. Existe uma tese aqui de que a absolvição existe, do Anílio. Perdão, do Luiz Felipe. Então o Luiz Felipe fala assim: olha, eu fui me defender. Se vocês quiserem, pela íntima convicção de vocês, e é isso que vai constar na ata, vocês podem absolver ele. Então, no quarto quesito, a Defensoria Pública que vocês votem não na qualificadora. No terceiro quesito, que vocês fiquem livres no que vocês quiserem. E no quesito do furto, que vocês absolvam ele ou votem não no repouso noturno. É isso, muito obrigado. Então, Ministério Público, assistência, interesse em réplica? Não, silêncio. Ok, jurados, algum esclarecimento adicional? Bem, jurados, vamos lá. A gente retoma aqui a sessão de julgamento, agora pela última vez. A praxe é que se coloque o acusado perante o juiz para que se faça aqui a leitura da sentença, com a explicação ainda que breve do ocorrido em sessão de julgamento. Hoje, conforme já dito mais uma vez, Luiz Felipe Messias Costa optou por não comparecer, o que é perfeitamente válido, direito dele previsto em lei. E passamos aqui, então, à leitura da sentença. Convido todos para que fiquem em pé, para que assim se faça, por favor. A leitura da sentença é um pouco extensa, razão pela qual eu dispenso a leitura integral aqui e passo direto ao item 2, fundamentação. A responder a série de quesitos. Os jurados chegaram a série de conclusão, primeira série, em relação ao homicídio qualificado. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolveram o acusado. E a linha D, reconheceram a qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Segunda série, furto majorado. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, não absolveram o acusado. E, por fim, a linha D, reconheceram a majorante do crime praticado durante o repouso noturno. Item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção do Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Luiz Felipe Messias Costa, pela prática das condutas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, primeiro fato, e também artigo 155, parágrafo 1º, também do Código Penal, segundo fato. Ou, em outras palavras, aqui uma condenação por homicídio qualificado e também por furto majorado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 20 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além da pena de 13 dias multa. Dispenso a leitura dos demais itens, mantém-se aqui apenas estanciamento de consignado a prisão preventiva já decretada, bem como também se determina o início imediato do cumprimento da pena, em vista da soberania que revestem as decisões do Conselho de Sentença. Curitiba, plenário do júri, dia 17 de abril de 2023. Pelo Ministério Público, alguma consideração, algum requerimento? Não, senhor. Doutor, pela assistência? Pela Defensoria Pública? Tá, ok, a gente consta em ata, então, que a Defensoria Pública manifestou desde logo o desejo de recurso e depois será aberta a vista, então, para que o Defensor Público ofereça suas razões. Eu agradeço a presença de todos, o Ministério Público, a assistência, a Defensoria Pública, servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, em especial os jurados, ao que nos acompanha pela internet, também o público aqui presente, e na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço, obrigado.